Olá, eu sou Rafael Deboni e sejam bem-vindos a mais um Espaço Comunidade. No programa de hoje, você confere um bate-papo com Stefânia Zonaro, que irá nos contar sobre a influência dos jogos eletrônicos na infância. Não saia daí, o Espaço Comunidade começa agora. Olá, meu nome é Débora Rossi, eu sou professora de música e regente dos corais do Conservatório Municipal de Guarulhos e minha dica do dia hoje é sobre cuidados com a voz. A voz é um instrumento musical, sem dúvida alguma, mas que a gente não acessa, que a gente não tem cuidado. Então, da mesma forma que é importante a gente cuidar do nosso corpo, do nosso bem-estar físico, a gente deveria cuidar da nossa voz. Então, a importância nessa época do ano é porque é uma época do ano que a gente está mais suscetível a doenças respiratórias e isso pode afetar mais diretamente a nossa voz. A melhor coisa que a gente pode fazer para a voz o tempo inteiro é se manter muito hidratado, tomar água o tempo inteiro à temperatura ambiente, evitar gritar, evitar sussurrar. Às vezes a gente acha que por sussurrar a gente não está gastando a nossa voz, mas a gente está forçando toda a musculatura e faz com que isso prejudique ainda mais. Se você é um profissional que tem a voz como ferramenta de trabalho, você tem que ter uma atenção redobrada em relação a isso. Então, o que eu poderia orientar é beber muita água o tempo inteiro, respeitar os seus limites, qualquer desconforto, poupar, procurar fazer um aquecimento vocal e um relaxamento vocal antes de um período de uso excessivo da voz. Com uma musculatura que é aquecida antes de uma prática de atividade física, a gente também tem que ter esse mesmo cuidado com a voz. Exercícios de aquecimento ou desaquecimento vocal, na verdade, são exercícios muito direcionados que têm um objetivo específico, mas uma pessoa comum que vai utilizar a sua voz em excesso, não é necessariamente um cantor, mas você é um professor, você vai dar aula, você vai dar uma palestra, é sempre importante que você faça algum exercício que favoreça o relaxamento da musculatura da laringe e que prepare aos poucos a sua voz para esse uso excessivo. Então a gente tem alguns exemplos de exercício que podem ser feitos por qualquer pessoa, sem que isso traga qualquer prejuízo, desde que você esteja em condições normais de saúde, desde que você não esteja com nenhum problema vocal sério, aí é sempre melhor procurar um médico. Não perca, no próximo bloco, um bate-papo com Stefânia Zonaro, que irá nos contar sobre a influência dos jogos eletrônicos na infância. Não saia daí, o Espaço Comunidade volta já. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Estamos de volta com o Espaço Comunidade. O nosso papo de hoje é com a pedagoga Stefânia Zonaro. Bem, você pode nos dizer sobre os jogos eletrônicos? Você acha que os pais devem privar, não devem? Como você espera que vai estar esses jogos daqui a 10 anos? Bom, olá a todos que estão nos assistindo, né?
Então, Rafael, eu acho que assim, os jogos eletrônicos hoje, eles estão uma realidade na vida da criança, por intermédio dos próprios pais, da escola e da própria sociedade em geral, né? Então, assim, não tem como a gente basear o acesso a esses jogos eletrônicos na proibição, né? Então, acho que é uma realidade. Hoje a gente tem a televisão, quando vai ter as notícias, as reportagens, ela usa a tecnologia para nos dar a previsão do tempo, agora que a gente está na época da Copa também, que a movimentação de jogadores, então tudo, a gente tem essa tecnologia, esses jogos eletrônicos, dos videogames, enfim, está muito presente, então é difícil a gente basear na proibição, né? Certo. E você acha que isso pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo para a educação da criança? Olha, no modo geral, eu acho que é positivo, né? A tecnologia ela vem para agregar, para somar, nunca para diminuir. Agora, claro que vai depender de como vai ser encarado esse acesso dessa criança a esses jogos eletrônicos, né? Então, de que maneira vai ser apresentado, tanto pela família quanto pela escola, qual é o tempo de uso desses jogos, os tipos de jogos, então tudo isso também vai influenciar, mas eu só vejo benefícios, na verdade, agrega muito, né, amplamente na educação da criança. Você acha que agora que está no período de férias escolares, você acha que os pais devem limitar o tempo de uso para os jogos eletrônicos com as crianças? Eu acredito que limitar o tempo é o ano todo, né? Não só na época de férias. É que nas férias a gente consegue até ampliar mais um pouco o acesso a esses jogos, né? Acho que o correto, na verdade, seria, na época no período escolar, você limitar né, o acesso ao jogo, acompanhar quais os tipos de jogos, e no período de férias você conseguir estender um pouquinho mais esse limite, né? Até porque são férias, né? Então, acho que é um momento de descontrair, é um momento dele entender que também aquilo que ele usa na escola, que é educativo, aqueles jogos direcionados, também pode ser diversão. Aqueles jogos de dama, xadrez, que é bom para o raciocínio, para a lógica, você acha que eles estão ficando para trás relacionado aos jogos eletrônicos? Olha, acredito que não, né? A tecnologia é sábia que ela até agrega esses jogos dentro do seu próprio sistema, né? Então, hoje você joga xadrez online, então você joga a dama online, então, assim, você pode sair daquela concreticidade do tabuleiro, né? E pode jogar online, pode jogar por computador. Mas também é legal você ter o processo do tabuleiro, das peças, do olho no olho do jogador, também é legal, né? Mas, assim, não acredito que esteja sendo esquecido, mas sim agregado informações, né? Ampliado possibilidades. Entendi. E no caso, aqueles pais são mais radicais, que proíbem a criança usar um videogame, ter um videogame, o que você acha sobre isso? Olha, na verdade, a proibição nunca é bem-vinda, né, em todos os aspectos. Então, assim, a orientação é a única forma de conseguirmos direcionar o uso consciente desses jogos, né? Então, qualquer coisa que é proibida e não é explicada, não é explanada, não é entendida o porquê que tem um limite para se usar, quais os tipos de jogo, tudo que não é explicado não vai ser bem aceito. Então, é a hora que ele vai jogar escondido num fliperama e aí acaba entrando em contato com jogos mais violentos ou enfim, outras possibilidades também, porque ele vai fazer uso daquele jogo de qualquer maneira, né? Ele tá inserido no círculo de amizade dele. Então, assim, como ele não está sendo orientado o porquê de não jogar determinados jogos e sim ele está sendo proibido, ele vai acabar indo utilizar e ele vai acabar deturpando toda uma tecnologia que vem favorecer, né? Então, na verdade, esclarecimento em todas as áreas das relações humanas é imprescindível. É sempre esclarecendo, explicando, fazendo relações, paralelos, né? Então, esses pais também precisam se atualizar, entender um pouco esse universo dos jogos eletrônicos, né? Não entender que é uma coisa negativa, não entender que é uma coisa ruim, que
enfim, por quê? Porque faz parte da realidade, né? É da realidade nossa, é do cotidiano nosso, é dessa geração. E a gente precisa ir evoluindo, né? E esses pais precisam ir evoluindo. Então, hoje a gente tem avós que usam as redes sociais, né? E jogam no computador, a famosa paciência, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que agregar, a gente tem que evoluir. E as gerações estão aí para isso, né? Nós estamos aqui para isso, para evoluirmos. Então, proibir não seria um caminho interessante, não. Você citou dos jogos violentos. Você acha que os pais devem prestar atenção na indicativa da idade desses jogos? Com relação a prestar atenção na idade prevista para os jogos, eu acho imprescindível, né? Porque proibir não está ligado a deixar fazer o que quer, né? Então, não pode ser os extremos. Então, assim, é importante, sim, que veja esses jogos, que acompanhe qual o jogo que o seu filho está tendo contato, se é indicado para a faixa etária dele, sim, e, ao mesmo tempo, acompanhar, né, acompanhar quando ele está jogando, né, então ele está na sala jogando, então dá uma olhada como que qual é o entrosamento, como que ele se relaciona, isso faz parte do desenvolvimento também, né, familiar. Então, assim, não eu dou o jogo, dou o videogame, tranco ele no quarto, o que ele fizer lá tá bom, né, mas, assim, acompanhar mesmo, entender um pouquinho mais de perto essa dinâmica, o como ele está usando esse jogo, se ele está entendendo a lógica do jogo também, porque para não ficar o jogo pelo jogo, não precisamos exacerbar aquela coisa educativa, mas ele sempre tem uma função de coordenação motora, de raciocínio, de lógica, e que isso é legal para o pai estimular a criança a entender esse caminho do jogo, né? E aí, assim, os jogos violentos para criança muito pequena, por exemplo, não é interessante, né? Cria uma tensão emocional. Não é nem dizer que ele vai sair na sociedade e vai agredir o amigo e vai, enfim, vai se tornar um ser violento. Mas é mais pelo desenvolvimento mesmo, porque cria uma tensão emocional, cria uma lógica de relação humana que às vezes não é interessante. Não que vá deturpar a mente da criança, a gente não pode também exagerar as coisas, né? Mas acho que é só para entender um pouquinho a idade de cada um, entender o que cada um precisa no processo do desenvolvimento mesmo. Então você acha que os jogos eles podem acabar influenciando na atitude de uma criança? Como pode ser futuramente a atitude dela, no comportamento? Pode, eu vejo assim de maneiras positivas, né? Não só negativa. Claro que, como a gente está falando, vai depender de como a gente vai direcionar, né? A família e a escola, né? Porque ele recebe influência de um e de outro, mas também a influência social. Mas pode sim, e eu vejo de maneira positiva, né? Essa influência de maneira positiva. Então, a criança ela consegue muitas vezes aprender a matemática utilizando um jogo, né, um jogo de computador, e ela vai aprender, ela vai se alfabetizar. Hoje a gente tem essa possibilidade de trabalhar a alfabetização com jogos eletrônicos, né? Então, vem agregar só, eu entendo dessa maneira, eu avalio dessa maneira, a gente agrega informações e facilita, assim, o desenvolvimento de maneira bastante ampla. E aí, claro, como a gente está falando, depende do direcionamento que eu dou, né? Se eu coloco o jogo na frente da criança e eu não também direciono o que eu quero ou o que aquele jogo pode fornecer, fica o jogo pelo jogo, né? Porque os jogos, eles são, para eles serem construídos, eles também têm um estudo, não só da tecnologia, mas um estudo mesmo, né? De entender, de objetivos, de missões, de lógicas. Então, assim, alguém também planejou aquilo. Então, é importante. Nisso você aprende e estimula essa criança a ler as regras, a entender, né? Então, assim, eu enxergo de maneira bastante positiva a influência dos jogos eletrônicos na vida dessas crianças. Como você acha que os pais podem avaliar se o jogo é bom, se não é para uma criança? Você acha que eles devem estudar ou eles mesmos jogar? Como você acha? Eu acho que a experiência é tudo, né? Então ele pode jogar junto com o filho, sim, né? Entender um pouco aquela dinâmica.
entender o que aquele jogo propõe, o que aquele jogo pede. Eu acho que isso também cria um vínculo, né, de pai, de mãe, de filhos, né? Então é legal fazer essa vivência. E nisso o pai, a mãe, a família, ela está avaliando aquele jogo e entendendo como que aquela criança se relaciona, né? Se ela fica mais irritada, se ela quer sempre ganhar, se ela se diverte mais com um jogo ou com outro jogo, qual aquele que ele tem mais facilidade, enfim. E é vivenciando mesmo. O jogo eletrônico, ao contrário do que a gente pode apenas pensar, ele pode agregar aí, fazer uma reunião de família bastante interessante. E as escolas, elas já estão implantando jogos eletrônicos como método educativo, né? Quais os principais desafios que a escola vai encarar em relação a isso? Olha, assim como você falou, Rafael, realmente as escolas já têm feito um uso bastante concreto dos jogos eletrônicos no processo da formação, né? O que a gente pode prestar atenção? É ter profissionais habilitados para utilizar esses meios, né, essas tecnologias, né, para não morrer em si mesma. E todos os profissionais da educação, mesmo que não sejam da tecnologia, mesmo que não sejam o professor de informática, por exemplo, mas que eles procurem se atualizar, né? Entender essa dinâmica do computador, da informática, deste processo na sala de aula, no processo de construção do conhecimento, enfim, não deixar só na mão do profissional de área específico, ele também procurar entender. E ele ter aquela predisposição de trocar informações com aquele outro profissional da área, né? Para que ele possa aproveitar da melhor maneira possível. Não morrer em si mesmo, como a gente está falando, né? Tudo é preciso ser refletido, que é para que aquilo cumpra o seu objetivo social. Então, acho que é importante essa troca e entender a função desse material, né? E a gente vê que essa lógica está cada vez mais presente nas escolas, né? Está cada vez mais utilizado as salas, né, da tecnologia para esse processo de formação, né? E que idade você acha que a criança já pode estar usando o videogame, né? Deve ser apresentado para ela. Qual é a idade ideal? Olha, hoje a gente brinca, né, que a criança já sai da barriga mandando SMS, né? Então, assim, é muito relativo, Rafael, a gente determinar uma idade. Então, acredito que no processo de coordenação motora dessa criança, se a gente for estabelecer uma idade, a partir dos 2 anos, por exemplo, esses jogos do próprio celular, né? Então, ele já tem acesso àquilo, né? E hoje a criança vai para a escola muito cedo, né? Diferente de algumas décadas atrás, né? Então hoje a criança vai para a escola muito cedo, então ela desenvolve e ela acaba aprendendo a se socializar mais cedo do que aprendíamos há algumas décadas atrás. Então também esse acesso a essa tecnologia também ele acaba sendo cada vez mais cedo. Então é muito relativo você afirmar uma idade, essa é a idade correta. Vai depender da família. Muitas vezes a família ela tem amplo acesso a essa tecnologia, né? Então hoje você tem a televisão, que você acessa a internet, você tem os tablets, você tem os celulares, e às vezes está tudo muito ali próximo. Então é uma realidade muito próxima da criança e que a gente volta lá naquela história da proibição, né? Então, se eu tenho essa realidade dentro da minha família, como eu vou proibir essa criança, mesmo muito pequena, a acessar, né? O que eu vou fazer é observar mesmo, observar o que eu estou apresentando para essa criança muito pequena, né? O que eu estou mostrando para ela, o que eu estou construindo com ela. Acho que é um pouco voltamos àquela questão da participação da família num tom de formação mesmo, de construção. Stefânia, você tem alguma dica para os pais? Olha, a dica que eu tenho é aquilo que nós estamos conversando agora, desde o início, né? É o processo do diálogo. É a única maneira que eu consigo compartilhar com as pessoas
que estão nos assistindo é exatamente isso. É a única forma da gente estabelecer a relação entre a família, uma criação saudável dos nossos filhos e até nos relacionarmos com o mundo. É o diálogo, é a única forma, né? É contar e recontar e transformar a partir do diálogo. Eu acho que é a única dica que é possível ser compartilhada, Rafael. Tá certo. E deixe seu contato para a pessoa entrar em contato com você. Com muito prazer. Nós temos o site, que é o www.risocurativo.com.br, que lá a gente vai encontrar várias informações de outros trabalhos que fazemos, né? Porque entre eles a gente faz o processo da visita aos hospitais com os doutores palhaços, estimulando esse processo do riso, do bom humor e da convivência, né? entre as pessoas. E agradeço, tenho só a agradecer a oportunidade de conversar aqui e de compartilhar, né? De realmente estabelecer um diálogo. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigado, Stefânia, pelo nosso bate-papo. Foi muito bom. O programa Espaço Comunidade fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós, 2464-1796, ou envie e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas você encontra no nosso canal do YouTube. Até semana que vem. Tchau!